Fala aí, turma. Então, olha só, terminamos o conteúdo. Vamos agora passar a resolver alguns exercícios, tá? Os exercícios são os exercícios da página 43. Vou colocar aqui a resolução de todos eles, tá? Esses exercícios, depois eu vou passar testes lá no Moodle para vocês responderem com base nesses exercícios aí, beleza? Então aí, o exercício número 9 fala o seguinte: um automóvel desloca-se em linha reta. Classifica o movimento desse automóvel supondo que o ponteiro do velocímetro indica sempre o mesmo valor. Ó, se o velocímetro está sempre no mesmo valor, quer dizer que a velocidade é constante. Então, se ele está numa linha reta, nós temos um movimento retilíneo uniforme, que era o que a gente estava estudando até começar, até encerrarem as aulas, né? Suspenderem as aulas. A posição do ponteiro do velocímetro varia de um instante para o outro, ou seja, então o veículo está se movendo lá e o ponteiro do velocímetro fica mudando. Então esse é um movimento variado, tá? Como está em linha reta, é um movimento retilíneo variado, ok? Tá aí. Uma pessoa, observando o movimento do carro, verifica após o carro passar pelo ponto A que, decorrido um intervalo de tempo de 0,1 segundo, a distância percorrida foi meio metro. Decorrido um tempo de 5 segundos, o espaço percorrido foi de 60 metros. Calcule o quociente ΔS sobre ΔT para cada uma das observações. Então, a primeira lá, ΔS1 é meio sobre 0,1. Vamos fazer isso aqui. Então, tá aqui, nosso ΔS1 era ΔS1? Não, perdão, a velocidade. A velocidade média naquele intervalo lá, que era o ΔS1 sobre o ΔT1, era meio metro, dividido por 0,1 segundo, isso dá 5 metros por segundo. Essa velocidade média no intervalo 1. Velocidade média no intervalo 2, ΔS2 sobre ΔT2. Foi quanto mesmo? 60 metros em 5 segundos. 60 metros em 5 segundos, isso dá 12 metros por segundo. O que mais? A velocidade instantânea do carro em A deve estar mais próxima de 5 metros por segundo ou de 12 metros por segundo. Então, olha só, a velocidade instantânea de um carro é mais próxima, tá? Quando o tempo de observação é menor, tá? Então, quando o tempo de observação dele aqui foi 0,1 segundo, tá? Então, nesse quociente aqui, a velocidade instantânea verdadeira que está marcando no ponteiro do carro é mais fácil você encontrar nisso aqui, beleza? Então, resposta 5 metros por segundo, mais perto de 5 metros por segundo. Ó, eu estou começando a gravar essas videoaulas agora, ainda estou precisando aprender a fazer uns esqueminhas aqui, melhorar a letra, enfim, tem umas configurações que depois vai melhorando com o tempo, tá? Vamos aqui. Bom, então, ó, no movimento uniforme, vimos que o gráfico do espaço pelo tempo é uma reta, tem a figura 2.9, você pode consultar aí no seu livro. É uma reta passando pela origem, e sua inclinação nos fornece o valor da velocidade. No movimento variado, o gráfico de S vezes T também é uma reta? Não. Nós vimos que o gráfico, na verdade, ele assume uma forma parabólica. O espaço pelo tempo vai ser uma coisa parecida com isso aqui, assim, ó, tá? Dá uma olhada lá na outra aula. Ou no seu livro, na página 46 do seu livro, beleza? B. Nesse movimento, como se calcula usando o gráfico SPT da velocidade em cada dado instante? Então ele quer saber, ó, qual que é a velocidade instantânea do veículo, do móvel, tá? Isso aqui você não precisa focar muito não, porque eu não vou cobrar. Mas vou ensinar como que calcula assim mesmo. Você calcula
você encontra a velocidade instantânea calculando a reta tangente ao gráfico, tá? Na próxima figura aqui você vai ver o que que é isso. Ó, ele já até fala aqui, ó. Na figura 2.16, a inclinação da tangente ao gráfico é maior em P1 ou em P2. E o valor da velocidade é maior no instante T1 ou no instante T2. Então vamos aqui para a figura, ó. A figura é essa. Aqui a figura, aqui é a reta tangente em P1 e aqui é a reta tangente em P2. Então, para você encontrar a velocidade instantânea de um móvel no gráfico distância ou espaço pelo tempo, basta você calcular essa tangente aqui. Você não precisa saber fazer isso, tá? Mas olhando aqui, você consegue dizer qual que é a maior velocidade. A maior velocidade é essa. Por quê? Porque essa reta aqui, ó, tem uma inclinação maior do que essa daqui. Se a gente trouxer essas duas aqui para a origem, ó, essa dali ficaria mais ou menos assim, a P1, enquanto que a P2 seria mais inclinada assim, ó, beleza? Só olhar aqui o ângulo que você percebe isso. Então é isso, tá? Perde muito tempo com isso aí não. Nem vou cobrar. O que você precisa saber é calcular a velocidade média, tá? A velocidade instantânea é só uma curiosidade. Um objeto cai verticalmente de uma altura de 80 metros e gasta 4 segundos para chegar ao solo. Qual é a velocidade média desse objeto? Então você vai lá fazer lá, ó, velocidade média vai ser o ΔS sobre ΔT. Só você fazer aí 80 metros dividido por 4 segundos. 80 dividido por 4 dá 20. Metros não dá para dividir por segundo, a gente deixa lá. Metros por segundo. Como se calcula usando o gráfico velocidade vezes tempo? Não confunda os gráficos, hein? Aquele gráfico que ele estava falando lá era espaço pelo tempo. Esse aqui agora é velocidade vezes o tempo. A distância percorrida por um objeto em um movimento variado de um instante T1 até um instante T2. Então, para você encontrar a distância percorrida, basta você calcular a área sobre o gráfico. A área sobre o gráfico, tá? Você calcular a área sobre o gráfico, o número que você encontrar corresponde ao valor da distância percorrida. Mas lembre-se que isso aqui não é igual à área. Horrível escrever isso aqui, pessoal. Opa, fiz merda. Tá. A área é numericamente igual à distância. Não é a mesma coisa, tá? A figura desse exercício mostra o gráfico de velocidade vezes o tempo, nós já vimos ele, para dar movimento de um automóvel. Esse movimento é uniforme? Não, por que não? A velocidade vem diminuindo com o passar do tempo. Ó. No tempo t igual a zero ele estava em 10 metros por segundo. Em algum momento aqui, entre 2 e 3 segundos, ele estava a 5. E em 4 segundos ele chegou a zero. Isso aqui provavelmente representa um veículo freando, por exemplo. Um carro estaria freando assim, beleza? Calcule a distância que o automóvel percorreu desde T0 até 4 segundos. Então, a gente calcula a área e esse número corresponde ao valor da distância percorrida. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área é igual a 4 vezes a altura, que é 10, dividido por 2, dá 40, dividido por 2 dá 20 metros, já que a velocidade estava em metros por segundo, beleza? Um sonar instalado em um navio está a uma altura de 6,8 metros acima da superfície da água. Em um dado instante, ele emite um ultrassom que, refletido no fundo do mar, retorna até o aparelho um segundo depois de sua emissão. Sabe-se que o ultrassom se propaga com velocidade constante em um dado meio, e que no ar essa velocidade é 340 metros por segundo, enquanto que na água vale 1,4 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Determine a profundidade determine a profundidade local do mar. Então vamos aqui. Bom, vamos lá. Eu fiz o desenho aqui, ó. Então lá fala o seguinte: o mastro, de onde sai o sinal, está 6,8 metros acima do nível da água.
Aí ele vai, percorre uma distância x, baixa no fundo, volta até ali, tá? Então olha só, qual é a distância percorrida em um segundo? É a ida e a volta, certo? Esse pedaço aqui, ó, tem duas vezes esse tamanho ali, vou chamar de delta S1, é igual a 2 vezes 6,8, que dá 13,6 metros, não é isso? 2 vezes 8, 16, sobe 1, isso, 3,6 metros. Beleza. Com isso aqui, eu consigo encontrar o tempo que esse sinal ficou aqui, ó, e de volta, tá? Qual que é o tempo? Delta T1 é igual a distância 13,6 dividido por 340. Fazer isso aqui na calculadora. Encontrei 0,04 segundos, tá? Então, ó, o tempo para percorrer isso aqui ida e de volta é 0,04 segundos. Então, o tempo que ele fica aqui embaixo é o tempo total menos o tempo que ficou fora d'água. Então, delta T2 é 1 menos 0,1 menos 0,04, isso dá 0,96, tá? Então, ó, o tempo que ele ficou aqui ida e volta, 2x, para percorrer ida e volta, 0,96 segundos. Então, o tempo para ir, só para ir, que é essa distância aqui, é a metade daquele dali, né? Aquele dali dividido por 2, então o delta T de ida ou de volta, tanto faz, dá 0,9 dividido por 2 dá 4, sobra 1, 16 de 48, tá? Beleza, agora que eu tenho o tempo que ele leva para ir, basta eu multiplicar isso aqui pela velocidade para encontrar o x. O valor do x, então, é 1,4 vezes 10 ao cubo. Transforma aquilo dali para a potência de 10, como eu ensinei vocês. Manda a vírgula uma casa para a direita. 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. Faz aí na calculadora 1,4 vezes 4,8. Só um minutinho. Cadê? Peraí só um pouquinho. Calculadora, calculadora, calculadora. Aqui. 1,4 vezes 4,8 dá 6,72 vezes 10 ao cubo, 6,72 vezes 10 ao quadrado. Jogando a vírgula para a direita ali, dá 672 metros. Essa é a profundidade dele, beleza? Tem esse outro aqui. Duas estradas retilíneas se cortam em um ângulo reto. Dois carros A e B partem simultaneamente desse ponto de encontro, cada um para sua estrada, deslocando-se com velocidade V de A igual a 15 metros por segundo e V de B 20 metros por segundo. Depois de quanto tempo a distância entre A e B será igual a 250 metros? Olha lá, vamos aqui, fiz o desenho aqui, ó, que é o ponto de partida. Um carrinho cai para cá com a velocidade de 15 metros por segundo e o outro para cá com 20 metros por segundo. Então, assim, ó, depois de um determinado tempo, que eu chamei de T aqui, ó, a distância entre esses dois carrinhos aqui vai ser 250 metros, beleza? Veja que isso aqui forma um triângulo retângulo, ó. Então, o que acontece lá? Lembra do teorema de Pitágoras? Que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, que 20t ao quadrado mais 15t ao quadrado é igual a 250 ao quadrado. Então, isso aqui dá, ó, 400t ao quadrado mais 15. 15 vezes 15 é 225t ao quadrado. Isso aqui dá 62.500, eu já fiz ali na calculadora.
400 mais 225, 625t ao quadrado. É igual a 62.500. T ao quadrado é 62.500 dividido por 625. 625 dividido por 625 dá 1, sobra os dois zeros lá, ó, t ao quadrado é igual a 100. Logo, t é igual a raiz de 100, que dá 10, porque não tem o menos 10, porque não existe o tempo negativo para nós aqui, né? Então, olha lá, t é igual a 10 segundos. Esse é o tempo necessário para os dois estarem distantes 250 metros um do outro. Aqui nós temos ainda dois exercícios. Um observador A dentro de um vagão que se desloca horizontalmente em linha reta com velocidade constante de 10 metros por segundo, lança para cima uma esfera que sobe verticalmente em relação a ele. Um observador B no solo em repouso em relação à Terra vê o vagão passar. Seja V de A e V de B, respectivamente, os valores da velocidade da esfera em relação a cada observador no instante em que ele atinge o ponto mais alto, em que ela atinge o ponto mais alto de sua trajetória. Quais são os valores V de A e V de B? Então tá lá, o trenzinho tá passando, o vagãozinho, a pessoa tá parada lá. Fiz muitos desses exercícios para vocês. Aí o camarada que tá no vagão joga o que? A esfera para cima, tá? A velocidade horizontal da esfera em relação à pessoa que está dentro do trem é zero. Ela está em repouso em relação a ele. E para a pessoa que está fora do trem, a velocidade horizontal da bolinha, tá? Só horizontal, é a velocidade do trem, 10 metros por segundo. Beleza? Então, V de A, 0, V de B, 10 metros por segundo. Nossa última questão aqui, ó. Um sinal luminoso na tela de um osciloscópio descreve um segmento de reta horizontal de 5 centímetros de comprimento, a partir do ponto zero, situado à esquerda do segmento. O gráfico posição vezes tempo desse movimento está representado na figura abaixo. Que tipo de movimento o sinal luminoso descreve entre 0 e 20 milissegundos, sendo que 1 milissegundo é 10 a menos 3 segundos, ou seja, é 1 segundo dividido por 1000. Então, daqui, ó, a distância até aqui, ó, 5 centímetros. O que é que ele pergunta, né? Tá? Que tipo de movimento o sinal luminoso descreve? É um movimento uniforme, beleza? Movimento retilíneo uniforme. Ele faz um segmento de reta horizontal, Então, cada vez que passa lá na tela, o sinal luminoso faz uma reta horizontal. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme, beleza? Qual é, em centímetros por segundo, o módulo da velocidade do sinal? Bom, para calcular a velocidade, basta você calcular o espaço pelo tempo. Então, veja bem, a distância que ele percorre é 5 centímetros em 20 segundos. Então, basta você fazer que a velocidade dele é 5 dividido por 20. Isso dá igual a 0,25 centímetros por segundo. Beleza? Só pegar o 5 e dividir pelo 20 aí. Qual que é a posição dele no instante 4 milissegundos? Ah não, mas ele queria em centímetros por segundo. Pera aí. Aqui tá 20 milissegundos. Vezes 10 a menos 3. Espera aí. Deixa eu voltar isso aqui tudo. Vou fazer ali naquela pasta ali. Espera aí. Limpa. Volta. Olha só. 5 dividido por 20 vezes 10 a menos 3, hein? Tá? Então, isso aqui dá 5 dividido por 20, 0,25. Esse sobe positivo, vezes 10 ao cubo. A gente anda com a vírgula para lá, dá 250 centímetros por segundo, beleza? Andei a vírgula 3 casas para a direita. Letra C, qual é a posição dele no instante 4 milissegundos? Então é
250. Acho que era melhor ter deixado aquilo dali em notação científica, hein? Ó, 2,5 vezes 10 ao quadrado, tá? Porque facilita nessa conta aqui agora. 4 vezes 10 a menos 3, que é o ΔS dele aqui, ó. Pessoal, já tô bem cansado de fazer esse negócio, viu? 250 centímetros por segundo vezes 10 ao quadrado. 2,5 vezes 4 dá 10. Isso aqui dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Só isso aqui dá 1, certo? 10 vezes 10 ao quadrado dá 10 ao cubo, vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 é 1 centímetro, tá? E o que acontece com o sinal logo após o instante 20 milissegundos? Quando chega aqui no 20 milissegundos, ó, o sinal volta para a origem. Ele sai do zero, alcança 5 centímetros e cai. Sai do zero, alcança 5 centímetros e cai, beleza? Qual é a posição do sinal no instante 30 milissegundos? É só fazer aquela continha de novo ali. 30 milissegundos, só que a gente tem que lembrar o seguinte, hein? Quando ele chega aqui, quando chega no 20, ele volta para o zero. Então não é 30 milissegundos, na verdade o que a gente vai ver é 10 milissegundos, hein? Tá? ΔS é 2,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 vezes 10 a menos 3. Então isso aqui é 2,5 vezes 10 ao cubo vezes 2,5 centímetros. Está na metade do caminho. Tá? Vezes 10 elevado a zero. Não precisa. Olha só. Nem precisava fazer conta, na verdade, né? Ele está na metade do caminho. E a metade do caminho de 5 centímetros é 2,5. Beleza? Pessoal, terminamos aqui essa aula de exercício. Cansei, é bem difícil gravar essas videoaulas. Eu estava bem desacostumado. As próximas serão melhores, prometo. Valeu, abraço.